Olá! Hoje eu estou aqui para falar de um assunto muito legal. Eu vou dar dicas para você que quer cantar ao vivo ou que já canta, mas quer melhorar a sua performance. Então, vem comigo para a primeira dica. Essa dica parece boba, mas ela não é. Nós cantores, e eu tô falando de mim também, normalmente não somos tão dedicados aos estudos, como são os instrumentistas, os violonistas, que estudam horas por dia com muita atenção. O que a gente faz na hora de aprender uma música é o seguinte: colocamos ela para tocar, fazendo outra coisa enquanto a gente escuta, vamos aprendendo a letra, a melodia. A melodia a gente aprende mais ou menos, né? Isso porque tem alguns pedacinhos da música que a gente não dá muita atenção e acaba não decorando. E por fim, quando a gente vai cantar, a gente leva a letra pro show, improvisa, canta algumas partes diferentes do original e tá tudo certo. Gente, eu não tô falando de todos os cantores, tá? Eu tô falando de alguns. Eu tô falando de mim também, né? Esse não é um costume que a gente tem. Mas qual seria, então, o jeito certo de estudar uma música? Não existe um jeito certo só, tá? Mas a minha sugestão de estudo que funciona muito pra mim é a seguinte: comece escutando a música muitas vezes, aprende a primeira estrofe, canta junto com o cantor, depois coloca pausa, canta sozinho, aprende outra parte e faz a mesma coisa. Depois você vai juntar as duas partes que você já aprendeu, cantar tudo de novo e assim você vai fazendo durante a música toda até ela acabar. E isso muito atento, prestando atenção, se concentrando no que você está fazendo, sem estar fazendo outras coisas ao mesmo tempo. Depois disso, claro, você vai decorar a letra. Vai pensar nas técnicas que você vai usar, em como você quer a sua voz em cada momento da música, que tipo de interpretação vai fazer, vai se gravar para ouvir se está soando da forma como você imagina. Enfim, você realmente vai estudar a música. E a ideia é fazer isso com todo o seu repertório. Bom, mas no final das contas, no que isso vai me ajudar na hora de cantar ao vivo? Vai te ajudar a se sentir mais seguro e mais preparado na hora de cantar, porque você não vai precisar de preocupar se vai alcançar aquela nota aguda, se vai lembrar a letra, se vai conseguir interpretar direito, porque você treinou. E a partir do momento em que você treina, você se sente mais seguro, mais tranquilo na hora de se apresentar ao vivo e a chance de dar tudo certo é muito maior. Então, vamos à segunda dica. Decorar a letra das músicas. Isso é muito importante, porque quando a gente canta lendo, a gente divide a nossa atenção entre cantar, olhar para as pessoas e olhar para a letra. E assim a gente acaba não fazendo nenhuma das três coisas direito. Quando eu comecei a cantar, tem muitos anos isso? Mentira, Duda, não tem tantos anos assim. Quando eu comecei a cantar, não existia essa coisa de entrar no letras pra ver letra, nada disso. Então eu ficava ouvindo, eu tinha que ouvir muitas vezes a música e às vezes anotar no papel e às vezes eu até cantava músicas erradas, porque não tinha, eu não conseguia entender direito o que o cantor falava. Mas a verdade é que esse processo de ficar ouvindo muitas vezes, de anotar, já me fazia decorar. Chegava no show, eu já sabia. Hoje é muito mais fácil, então decora a letra. Quando a gente não decora, na verdade, a gente não consegue interpretar tão bem, a gente não consegue interagir com o público e a gente fica preso na hora de cantar. Então a dica é: separe um tempo do seu dia para cantar, atento, estudar seu repertório e assim conseguir decorar a letra das músicas que você vai cantar. Cantar do mesmo jeito que você vai cantar no show. Então assim, se você vai cantar em pé, tem que estudar em pé. Se vai cantar sentado, estuda sentado. Se vai usar um figurino mais elaborado, diferente, treina antes com a roupa. Se quer fazer gesto, dançar, interpretar de alguma forma, se comunicar mais com o público, tem que estudar fazendo tudo isso em casa.
Porque na hora que você estiver cantando, o seu corpo, os seus músculos, você vai estar mais preparado para todas as movimentações, posicionamentos e performances que você quer fazer durante a sua apresentação ao vivo. Por exemplo, se você quer cantar dançando, é legal que você cante na sua casa, na sua aula, dançando, para que a sua respiração se adapte aos movimentos, para que você melhore o seu condicionamento físico e não fique ofegante, e para que você consiga fazer uma dança legal, bem feita e que não atrapalhe o seu canto. Então a dica é: arruma um espelho, vai pra frente dele e treina todo o seu show do jeitinho que você quer fazer ao vivo. Cante para outras pessoas te ouvirem. Essa dica é muito boa. Então, chama o pai, sua mãe, seu irmão, seu namorado, seu cachorro, chama todo mundo e faz um show para eles em casa antes de se apresentar ao vivo. Isso é sério. Se você treinar em casa antes de se apresentar, vai ficar muito mais fácil lidar com o público, com o olhar das pessoas na hora de cantar. E aí, o nervosismo tende a diminuir muito. Próxima dica. Ter uma boa alimentação e dormir bem, principalmente na semana do show, faz muita diferença. Isso porque além de você precisar de energia, né, de estar com o corpo descansado, preparado, precisa também de estar com uma voz saudável. Então procure se alimentar e dormir bem. E se quiser saber mais sobre a alimentação, hábitos saudáveis que um cantor deve ter, é só clicar nos links que estão na descrição do vídeo, que você vai encontrar aulas muito legais com várias dicas e orientações sobre o assunto. Antes de começar a cantar, é importante aquecer a voz. Isso vai te ajudar muito na sua apresentação, pois você já vai começar o show com a voz preparada, no lugar certinho. E isso, além de melhorar a qualidade da sua voz, vai também te dar mais segurança na hora de cantar. Fazer um checklist dos equipamentos necessários para sua apresentação e chegar no local do show com antecedência para passar o som é muito importante, gente. Então, faz uma listinha do que você vai precisar levar para o seu show. Começa a se arrumar mais cedo. Confira se está levando tudo o que precisa antes de sair de casa e tente chegar no lugar que você vai cantar com antecedência, para você poder fazer as coisas com calma, passar o som, observar se está se ouvindo bem, se está tendo um bom retorno da sua voz, dos instrumentos que vão te acompanhar, se a equalização do som da sua voz está legal para você e até mesmo para ter tempo para resolver algum imprevisto, né? Caso aconteça alguma coisa. Fazendo tudo desse jeitinho, você ainda vai ter tempo para fazer seu aquecimento antes de cantar e se preparar para entrar no palco. Isso também nos dá muita segurança, porque já começamos o show sabendo, né, que está tudo organizado e pronto para a nossa apresentação. Para cantar ao vivo, seja em um bar ou em uma festa de família, apresentação na escola, até mesmo num teatro, onde as pessoas ficam caladinhas ouvindo, a gente tem que estar muito preparado. Preparado em relação ao repertório, como eu já expliquei, mas também preparados psicologicamente. Isso porque, quando a gente está cantando, a maior parte das pessoas observam primeiro os cantores e depois o restante da banda. Não é porque a gente é mais importante, não, mas é porque, normalmente, a gente fica à frente da banda e isso coloca a gente em evidência. Quando isso acontece, quando está todo mundo olhando pra gente, é muito normal a gente não ficar à vontade. Ficamos preocupados em não errar, no que as pessoas vão pensar. Se elas vão pensar, olha como ela canta bem, ou se vão pensar, nossa, tá muito ruim, né? Porque a gente fica mais preocupado com os outros do que em sentir a música que a gente está cantando e curtir o momento que estamos vivendo, porque é muito legal cantar, né? Então é o seguinte, toda a preparação que eu falei antes, todas as dicas que eu dei vão te ajudar a ficar mais seguro. Mas para completar a sua segurança, você precisa confiar em você. Se preparar psicologicamente para o momento, colocando na sua cabeça que você é capaz. Pois se você estudou, se treinou, se fez tudo o que eu falei, né? Se dedicou, não tem como dar errado. Mas tem uma coisa também. Se por um acaso acontecer algum errinho durante o show, não preocupa, né? Quando a gente erra durante o show, o mais legal é a gente não fazer cara de que errou. É ficar com a cara normal, continuar com o mesmo sorriso, porque as pessoas não vão perceber e vão achar que é um arranjo que a gente fez.
aparências, disfarçando evidências. Mas pra que viver fingindo se eu não posso enganar meu coração? E também, claro, a gente não deve preocupar quando a gente erra, porque até os cantores mais experientes, eles cometem muitos erros. E isso é normal, né? Não quer dizer que a gente é ruim. Aproveita o erro para corrigir o que precisa e melhorar da próxima vez. Nós cantores precisamos cantar, interpretar, sentir a música e curtir o nosso próprio show. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no canal se ainda não inscreveu e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Também amo você, editor. A culpa não é minha, editor. Mentira, a culpa é nossa, porque nós somos mulheres e a gente se defende, se protege. Take you. Meu cabelo estiver ruim, você fala, viu?